Tudo bom? Tudo bem, boa noite. Desculpa o atraso aí. Na verdade, eu estava tentando entrar, acho que você viu aí, né? Vi. E aí eu pensei inicialmente, eu vi você perguntando pro pessoal, mas eu imaginei que seria aquilo que você falou, de eu não seguir você, aí depois eu acabei seguindo aqui, aí você enviou a solicitação, aí deu certo. Pode tocar aí, Beleza, professor. beleza. Oi, Pedro. Oi, Juliana, meu sobrinho aí. Vamos lá, galera. Então, recapitulando aqui, a ideia é que eu e o Thiago possamos conversar sobre o treinamento de força e o treinamento da velocidade. Estava falando com ele, Thiago, que eu acho que aí, junto com a resistência aeróbica, talvez sejam as capacidades motoras mais importantes para o desempenho esportivo. É lógico que esse tripé, essa proporção vai depender de que tipo de distância competitiva a gente está falando, de que tipo de atleta, de que tipo de modalidade esportiva, mas sem sombra de dúvida, são duas capacidades muito importantes. Vamos lá, Thiago. Eu queria que você se apresentasse, por favor, contasse um pouquinho da sua experiência com o treinamento esportivo. Você é um professor tanto um estudioso quanto um treinador com experiência nessas duas capacidades. Conta um pouquinho da sua história aí, por favor. Ô, professor, primeiro eu falar para você que é um prazer, né? E de estar trabalhando com você, ter te conhecido, a indicação e também, o pessoal falou muito bem de você, estou te acompanhando Obrigado. já aí, né? Eu sempre falo assim, meu professor, quem é do treinamento mesmo, só de olhar para a pessoa, só de ter o primeiro contato, a gente já se identifica, né? Então a minha história ela começa aí. Eu sou ex-atleta, né? De um esporte coletivo. Depois eu me tornei preparador físico, trabalhei com preparação física de 2004 até 2010, mais ou menos, foram 6 anos, né? Trabalhei com esportes coletivos, depois com esportes individuais. Em 2010 eu entrei mais na área acadêmica, então comecei a fazer pesquisas aí com treinamento físico também. Eu terminei meu mestrado em 2010 e aí fui trabalhar, né? A gente brinca, fui ganhar um pouco de dinheiro. E em 2014 eu voltei para fazer o doutorado, né, com o professor Charles Cardo Lopes, que também é uma referência aí nacional aí em treinamento Com esportivo, certeza. né? Até mencionando ele aí, a gente está sempre falando dele. 2014, 2018 eu fechei o doutorado e já emendei o pós-doc, né? Então, assim, nesse período todo, de 2010 a 2018, eu pude trabalhar bastante no campo do treinamento, incluindo, assim, parcerias com o próprio Charles, parcerias aí com Comitê Olímpicos, né? O Estado de São Paulo aqui a gente teve muito presente também, a gente trabalhou com atletas de alto nível, atletas de elite também. E, assim, nessa fase final desse contato acadêmico meu, eu trabalhei bastante com treinamento de força, pesquisas em treinamento de força mesmo, né? Meu pós-doutorado, por exemplo, foi em cima de treinamento de força. E assim, tem uma. Eu brinco que a minha formação atual, ela veio muito da dependência do esporte. Eu acho que na educação física esse é um ponto fundamental, né? Até a gente brinca assim, que tem que realmente ir para a quadra, tem que realmente ir para o campo, tem que realmente ir para as piscinas, tem que ter, às vezes, aquela marca do sol, né? Aquela brincadeira que parece as mangas, e é dessa forma que o conhecimento empírico ali, esses anos todos, mesmo estando na área acadêmica, né? Nunca deixei de ter essa parte prática aí, que é o que a gente ama no treinamento mesmo. Então, basicamente, assim, esses 10, 15 anos foram minha história aí dentro do treinamento esportivo aí. Obrigado, Thiago. É interessante, né? Eu trabalhei também como treinador, mas treinador do esporte individual, que é a natação, e eu não tenho dúvidas que foi a época que eu mais aprendi na minha vida. Porque isso que você falou, a necessidade do treino te impõe a necessidade da leitura, da descoberta, do estudo. E todo dia você atuando como preparador físico, como treinador, como professor, de uma maneira geral, a gente tem dúvidas e essas dúvidas são solucionadas com o estudo, né? O Thiago, eu queria que você, de uma maneira breve, de uma maneira geral, não tem problema nenhum, você explicasse para a gente o que é essa ideia do treinamento de força, qual seria a finalidade, por que se treina força e por que se treina velocidade. Legal. Ô, Guilherme, eu falo assim, né? A gente às vezes tem contato com os treinadores, com as comissões técnicas também. Num primeiro momento, é importante a gente entender o que é a força. Esse é um ponto. Eu estava acompanhando você no início aí, você já chegou a abordar essa questão da capacidade física em si e as suas manifestações, né? Então, quando a gente fala da força motora mesmo, o treinamento da força, nós estamos falando da capacidade física em si,
né? Que a força, ela também pode ser quantificada, ela é uma grandeza física, ela também tem o seu conceito mais pedagógico, né? Então eu falo assim, são 3 palavras aí para a gente começar a falar de exercício e treino para isso. Primeiro que assim, é uma capacidade física caracterizada por vencer uma resistência externa, né? Uma resistência externa ou interna também. Pode ser ali algumas resistências dos tecidos internos, né? Osso, tendão e assim por diante. Então, capacidade física. Para você vencer essa resistência, que é a segunda palavra-chave aí que eu brinco com o pessoal, você precisa de uma ação muscular, né? E essa ação muscular, ela pode ser concêntrica, isométrica ou excêntrica. Então, dito isto, assim, você tem as manifestações da força, né? Que aí a gente vai para aquela questão da curva força-tempo também. Então, essa força que é essa capacidade física, ela pode se manifestar principalmente de 3 formas, que é o conceito aí do Journal Strength Condition Research mesmo, né? Que é o mais aceito a nível mundial. Então, eu vi você falando aí, essa força, ela pode ser uma força máxima, né? Com alto recrutamento de unidade motora. Essa força pode ser uma ação muscular voltada à potência muscular, né? Que aí essa relação da manifestação da força pela velocidade pode ser uma resistência de força, mais direcionada ao endurance, né? A resistência em si. Então você pode ter um exercício, né? O agachamento, por exemplo, mas com manifestações diferentes. Você pode ter um agachamento sendo trabalhado aí dentro da força máxima, você pode ter um agachamento sendo trabalhado dentro da resistência de força, e você pode ter um agachamento dentro aí da potência muscular. Então, o primeiro momento é isso, é entender que a força é uma capacidade física, tem suas manifestações, e ela também é uma grandeza física. Se a gente for para o pessoal aí da área da biomecânica e assim por diante, a força, ela é uma variável mecânica, ela não deixa de ser uma grandeza física. E é lógico que quem está ali na linha do treinamento vai cerceando essas duas situações. E aí eu vi você falando, né, quando a gente fala de força, qualquer movimento depende de força, né? A força é uma das principais capacidades físicas ou biomotoras responsáveis pelo desempenho esportivo, né? Em algumas modalidades você tem uma manifestação maior de uma das situações que a gente comentou, mas a capacidade de produzir ação muscular nos diferentes contextos é base para qualquer modalidade esportiva, né? Se a gente for aí para a sua expertise, que é a natação, né? A gente tem experiência com isso aqui também. Analisando o tipo de prova, analisando ali a manifestação metabólica, existem provas sprinters, por exemplo, que dependem muito, né? Dessa manifestação da potência muscular, por exemplo, e nos momentos das provas ali também, isso vai sendo diferenciado. Então, assim, o treinamento de força ele é fundamental para ser trabalhado como base para diferentes capacidades e diferentes esportes. E se a gente for para essa variável mecânica aí, assim, aí eu gosto de falar bastante da curva força e tempo, ou força-velocidade, porque aí a gente tem 2 variáveis importantes aí dentro da força que elas norteiam o processo de treino, que é, né, a capacidade que a gente tem em manifestar a força no menor curto, no tempo mais curto possível, né? Que aí a gente chama de taxa de desenvolvimento de força, e a capacidade que você tem, ou o seu atleta tem, em manifestar essa força de forma como um pico ali de um movimento, que aí a gente chama pico de força mesmo. Então, assim, existem atletas e modalidades que dependem mais do pico de força e modalidades que dependem mais da taxa de desenvolvimento de força. Em algumas modalidades você quer potencializar as duas situações. E aí você usa esses marcadores e essas manifestações para direcionar você no processo de treino ali. Então, assim, o treinamento de força, ele tem um papel fundamental para o processo de treinamento físico, e quando a gente fala de outras capacidades também, né, que daria, você citou a velocidade aí no exemplo também, tem muita relação aí direta com a manifestação da força por parte dos atletas, né? Ô, Thiago, antes da gente pensar na velocidade, você falou um ponto aqui que eu acho que é bastante interessante destacar para o pessoal. Você falou da ideia da gente melhorar a manifestação da força, ou a gente manifestar mais força por meio do maior recrutamento de unidades motoras. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque as pessoas costumam associar a manifestação da força a ser musculoso. E isso é um prejuízo para os atletas. Legal, Guilherme.
assim, no contexto esportivo, eu acho que pra gente que já é preparador físico, você é também, isso fica muito claro, né? Eu vou dar um exemplo mais da linha esportiva. Se o pessoal quiser perguntar aí, fazer as perguntas na linha do fitness, da musculação também, a gente aprofunda nisso. Mas assim, eu lembro muito bem de um atleta que eu tinha em 2005, 2006. Os caras falavam assim pra gente, olha, pô, professor, você tá fazendo esse agachamento aí. Primeiro, que eu pegava atletas que não tinham muito pouco histórico de treino de força. Caras com 10, 12 anos de carreira, que você ia buscar ali um treinamento de força máxima, como que é o que você está falando com alto recrutamento de unidade motora, os caras não tinham experiência nisso. Esporte coletivo ali com 10, 12 anos de experiência, atleta que já tinha disputado assim competições de nível nacional. E eu lembro até hoje que eu era preparador físico do Sub-20, quando eu comecei. E a gente treinava muito contra o profissional, isso no futebol, no futsal e no vôlei, que foi meu início de carreira ali. E os atletas na base, com a gente treinava muito, fazia agachamento para 90% de uma ação voluntária máxima, supino, esses exercícios mais multiarticulares, né? Que a gente sabe que tem ali um papel fundamental no recrutamento de unidade motora. E eu lembro até hoje que quando a gente subiu o profissional, a gente começou a desenvolver algumas metodologias que a gente já usava na base. Os nossos atletas sub-20, sub-19, 20 anos ali, os caras já tinham uma experiência muito maior que esses indivíduos aí da categoria adulta. E quando a gente entrou com esses treinamentos, a gente foi criticado muito nessa época. Então, por isso que é marcante para mim isso. Sim. Eu lembro que assim, a gente levava anilha, levava barra para quadra, para beira de campo, a imprensa filmava, assim, questionava a gente, nossa, mas esses atletas não vão se tornar mais lentos? Assim, né, isso os atletas falando, né? Pô, professor, você não vai deixar a gente travado aí? Pô, tá colocando esse monte de carga. Tem atleta que, em alguns casos, até se recusava a fazer. Tamanha cultura que você tinha ali da modalidade, com a falta de conhecimento dessas metodologias. E ali eu lembro muito bem nessa fase 2005 a 2007 ali que a gente foi introduzindo, e atleta você sabe, né, Guilherme? É assim, os caras te testam e assim, você tem experiência também. Mas na hora que eles veem que tá dando certo, que eles veem resultado e veem desempenho, aí eles vão estar com você. E ali eu lembro muito bem disso, que um discurso que a gente tinha no início ali de alguns atletas não quererem fazer, até hoje os caras entram em contato com a gente, poxa, professor, eu lembro daquela época, estava com você lá nesse clube e tal, estava voando, né, a expressão da prática, e estava voando, eu sentia que eu saltava bem, tinha velocidade, tinha goleiro, produção de força, então eu lembro muito bem dessa fase, parecia que a gente tinha vitalidade para fazer os treinos de competição. Então eles começavam a enxergar isso, mas a gente teve muitas barreiras. Quando a gente começava com esses treinos com alto recrutamento de unidade motora, era muitos atletas questionavam mesmo, e a gente ia construir a ideia teórica por trás disso. E aí eu me lembro também, para passar a bola para você, assim, a gente usava muito, tem parte da literatura apoia bastante essa prática, tem evidência, né, sobre isso, alguns estudos já mostram para alguns esportes que não tem tanto resultado, mas a gente usava muito a PPA em aquecimento, né? Que aí é a potencialização pós-ativação para ali nos 15 a 20 primeiros minutos ali da partida, ou dependendo da competição, a gente gerava ali uma alta ativação muscular sem gerar fadiga, né? Um exercício ali com alto recrutamento de unidade motora e levava isso para aquecimento. E assim, a gente era muito questionado, né? O pessoal tirava foto, a imprensa caía em cima, né? A gente chegava numa Kombi com duas barras grandonas e anilha para tudo quanto é lado e levava para virar da quadra. Então eu lembro até hoje, eu conto em aula isso aí, vou contar na tua pós também aí, pessoal. Essa pós que nós estamos organizando aí, vale a pena, né? O corpo tem um time aí fera no treinamento. Eu lembro muito bem até hoje que, nossa, saiu no jornal, a imprensa questionava, preparador físico louco, os atletas até então, alguns questionavam também, tinha alguns momentos que a gente perdia a partida, que eles atrelavam o fato de ter feito isso antes do jogo, pelo resultado. Então, assim, foi todo um processo, mas com evidência, com ciência, com parceria, com bons profissionais, referências, a gente foi construindo uma cultura ali, e até hoje os atletas lembram da gente nesse sentido. Mas assim, treino com alto recrutamento de unidade motora,
tanto no ponto de vista de aquecimento, como no ponto de vista, assim, de gerar aporte neural para o músculo, é fundamental para o desempenho esportivo. Na verdade, em alguns pontos, é até o contrário do que os atletas achavam, né? Isso aí. Se iriam ficar lentos. Na verdade, assim, se você fizer uma periodização, uma sequência lógica ali de aplicação das próprias manifestações que a gente falou, os caras tinham uma potencialização de resultado enorme, né? Não sei se é essa a tua experiência também aí. Sim. Acho que a ideia do pessoal, que o pessoal tem que entender é a seguinte: quanto mais eu conseguir, até certo ponto, alcançar ou desenvolver uma força máxima, a força que eu tenho que manifestar ela vai se tornar submáxima. Então, imagina que eu tenho que arremessar peso, que eu tenho que lançar um dardo, que eu tenho uma prova de salto, na natação, no futebol, seja lá o que for. Quanto mais eu desenvolver a minha força, mais aquela necessidade do esporte vai ser próxima de uma força submáxima. Então vai ser fácil para o atleta saltar, se deslocar e manifestar as outras capacidades. Vamos pensar na velocidade, Thiago. O que é esse treinamento da velocidade? Por que ela é importante? Olha, a velocidade, assim, sendo bem sincero, meu mestrado a gente pesquisou a velocidade também em esportes coletivos. É uma das capacidades mais difíceis de se ter melhoria com o atleta, viu, Guilherme? Não sei se é essa a tua impressão Sim. também. Até assim. os estudos, a quantidade de estudos é muito menor se for comparar com força e capacidade aeróbica. Perfeito. Então, assim, do ponto de vista, no caso aí de esportes coletivos, né, que a gente fala em sprint, em linha reta ou com mudança de direção, para alguma parte da literatura, sprint acíclico e cíclico, ou agilidade e velocidade, é uma das capacidades mais difíceis de se melhorar, né? Então, assim, depende da coordenação motora do indivíduo em executar aquele movimento, depende da capacidade, da TDF que a gente falou, né? Principalmente para aceleração ali, as fases iniciais, né? E sobretudo, do gesto motor que está sendo implicado, né? Eu tive num evento agora, há uns 3 meses atrás, até nós discutimos isso bastante, o Fábio estuda bastante isso, né? O professor Fábio Nakamura, ele está na Europa lá, ele está estudando muito nas equipes europeias ali, padrão de agilidade e velocidade. Então a gente vinha discutindo isso, né? Primeiro, que é uma das últimas capacidades a ser melhoradas em atleta, ali numa periodização, e em alguns casos a gente está falando de uma mudança de 2, 5, 7%, né? E não é uma tarefa simples, depende sobretudo desses 3 pontos que eu falei, da taxa de desenvolvimento de força, da coordenação intra e intermuscular, e principalmente, assim, a habilidade motora, né, que está sendo colocada ali nas diferentes frentes esportivas. E ali ele tem estudado muito, por exemplo, o método pliométrico para potencializar isso, né? Então, a velocidade em si, ela depende, né, pela literatura, de alguns pré-requisitos de produção de força, mas ela depende também de uma sequência lógica do processo em que você manifesta essa força em diferentes contextos ali do atleta e principalmente direcionado à coordenação intra e intermuscular daquele esporte que você está vivenciando, né? Então, essa é outra discussão também, porque quase sempre a gente fica medindo a velocidade em padrões de sprint, né? Sim. Vou dar um exemplo com o voleibol. Pode ficar de aí, não é meu não, hein? Não, Tá é meu chegando aqui. você. Tá perto da rua. Pô, ó o Renato entrando aí. Renato é referência nacional na Sul. Nós tivemos junto bastante tempo aí, o professor Renato aí, que trabalha com Fala, monitoramento, né? Mas assim, né, Guilherme? O sprint por si só, a gente avalia muito a velocidade por meio do sprint, né? Então, por exemplo, no voleibol, a gente discute um pouco isso, a capacidade de manifestar a velocidade em unidirecional, em linha reta, não é uma especificidade tão alta, né? Você manifestar a velocidade coordenativa, ali, a coordenação inter e intramuscular é um ponto importante aí para a sequência do processo. Você trabalha diretamente com natação? Eu trabalhei com natação competitiva por cerca de 10, 12 anos. Hoje em dia só estou na universidade, mas é minha paixão, não tem jeito. E em cima disso, Thiago, acho que é bacana você dar o exemplo aí dos esportes coletivos, a gente pensar nos esportes individuais, porque dentro dos esportes individuais
acaba sendo, para as provas mais curtas, lógico, uma das capacidades motoras mais importantes. Mas, como você disse, ela tem uma dependência muito grande de outras capacidades motoras, como a força. Para os esportes cíclicos, acaba que a ideia é a gente tentar manter um padrão de movimento por um tempo maior. Então, o atleta que consegue manter uma frequência gestual, seja correndo, seja nadando, por mais tempo, teoricamente é o cara que vai ser mais rápido. Para os esportes coletivos, a gente tem toda essa necessidade de entender o jogo, de tomar decisão. Então, a gente vê uma velocidade muito mais associada com uma agilidade do que uma velocidade pura. E em termos de treinamento, é esse problema. Geralmente é uma capacidade que é deixada lá para frente, no final do processo de treinamento, e é uma capacidade que é difícil de adquirir e muito fácil de perder, porque não é uma condição natural da gente. Né? As capacidades motoras específicas, as necessidades específicas são muito fáceis de serem destreinadas, diferente das condições gerais. Mas o problema é que para o rendimento esportivo são justamente as capacidades específicas que elevam o desempenho. E nisso que você falou, assim, você pode pensar na velocidade do ponto de vista do sistema nervoso central e do periférico também, né? Que nem você falou, a tomada de decisão. Você tem atletas que, em algumas ações motoras sem contexto, né? Por exemplo, nesse caso, o exemplo que você citou, sem a bola, sem os adversários, ele não tem, ele tem uma alta manifestação da velocidade, mas quando você transfere para a ativação do sistema nervoso central e a relação disso com o contexto, esse atleta tem uma velocidade ali de manifestação da ação, principalmente esse início da ação, de forma desproporcional, né? Acho que tem até um estudo, pegando o exemplo, né? Tem um estudo um estudo de caso mesmo com o Neymar aí, acho que em 2011, 2012, quando ele estava saindo do Santos, publicaram isso aí, uma ressonância magnética do cérebro dele com os pontos de ativação ali mediante algumas ações, né? Mostra ali que o cara tem a área cortical ali super desenvolvida. Então, é muito nesse contexto também. Quando você pega esportes que dependam da interação com outros elementos ou outras tarefas, a velocidade se torna mais complexa ainda, né? No meu doutorado, Thiago, eu estudei polo aquático e eu propus um teste de agilidade dentro da água. O teste que existia na época para o polo aquático de agilidade, a ideia seria o jogador nadar, tocar numa raia e voltar. O tempo que ele demorava para poder fazer a saída e volta nos últimos 2 metros era o que eles consideravam agilidade. Entendi. Só que, pô, a crítica é justamente essa. No jogo, ele tem que tomar decisões. Ele precisa interpretar uma ação para saber o que ele vai fazer melhor. Tem que olhar o adversário, olhar o próprio posicionamento, olhar o goleiro. Então, dentro da proposta da minha tese, eu chamei aquele teste de agilidade de teste fechado e eu propus um teste de agilidade aberto, onde ele tinha que tomar decisão para poder saber o que fazer. Então, o bacana é, o cara que é rápido num teste fechado não necessariamente é aquele que é rápido num teste aberto com tomada de decisão. Legal, Guilherme, assim, vou te falar, na medida que o atleta vai ganhando experiência, a tendência é ele se especializar muito mais nessa segunda via, que é o que você levantou a bola, né, do que propriamente dito na manifestação específica ali do deslocamento, né. O atleta tende a economizar energia com a sequência da carreira, então ele vai muito mais ali nessa tomada de decisão aí, nesse exemplo que você citou, do que propriamente dito em alguns deslocamentos específicos, né? O pessoal às vezes fala assim que começa a encurtar espaço ali, no caso ali dos esportes coletivos. Né? Sim. Thiago, vamos pensar agora em termos de treinamento. Vamos falar primeiro da força, depois da velocidade, a mesma coisa. Pensando aí no pessoal que trabalha com esporte, independentemente do nível de rendimento, trabalha com personal, tem aquele atleta amador, quais são assim os fundamentos básicos, as características básicas de um treinamento de força? Tá. Eu gosto de pensar assim, nessa divisão, já iniciando um planejamento do treinamento de força, né? Primeiro entender um pouquinho, para a escolha dos exercícios, os diferentes componentes que fazem parte da musculatura. Então, entender a manifestação do componente contrátil, a manifestação do componente elástico e o elástico reflexo, né? Uma sequência lógica, isso pensando em atleta, tá, pessoal? A gente pode falar, dando um exemplo aí de contexto de musculação, que nem você está colocando, né? O pessoal trabalha muito pouco potência muscular e velocidade de manifestação do gesto, né? Que nem você tinha falado aquela hora, eu lembrei de novo. A gente tem um estudo, só para não deixar passar,
Sim. que a gente usava exercícios de força máxima no início da sessão, ali na musculação, né? Você pegava ali 2 exercícios multiarticulares, supino e agachamento, fazia ali 2 a 3 RMs, repetições máximas da primeira série, e depois treinava normalmente as séries ali mais, com maior predomínio, né? Todo tipo de treinamento de força vai gerar hipertrofia, mas aqueles com mais acidose, eu estou falando, aqueles métodos mais avançados. O que a gente mostra nessa dissertação de mestrado do nosso grupo? Que é o que você falou, os caras vão elevando o padrão de manifestação da força. Então, aquelas séries com endurance, aquelas séries com resistência de força, o sujeito passa a levantar ali um volume maior, uma carga total levantada maior, entendeu? Então, assim, aquilo que você falou, você não está pensando só naqueles 2 RMs, e sim na combinação daquela força máxima com a resistência de força. E nesse estudo a gente mostra ali que, em média, uma das espessuras musculares que a gente mostrou, os caras, quadríceps, né? Mas a parte do vasto medial hipertrofiou mais que outro grupo. Aí você vai pensar assim, e o outro grupo fez 1 a 2 séries a mais de resistência de força. Então, qual é a explicação lógica para isso? É aquilo que você falou. Na medida que você aumenta o padrão de recrutamento motor, isso, de certa forma, né, aquela força que para ele era 100%, você vai melhorando mais esse padrão de força, e isso gera uma transferência ali na ação mecânica dos outros treinos. Então, achei legal você falar isso aí, porque a gente discutiu isso no nosso grupo aqui bastante tempo, e esse trabalho traz essa contribuição interessante. Mas voltando assim para o padrão dos exercícios, da escolha ali de como trabalhar, é importante que o atleta desenvolva ali a ação muscular excêntrica e concêntrica, né? É fundamental ele conseguir manifestar a força nesses diferentes contextos. E quando a gente usa salas de musculação no campo esportivo, a gente está sempre manipulando a ação muscular. Eu diria que é uma das principais variáveis, né? No sentido de obter desempenho. Para algumas posições a gente usa só a fase concêntrica, alguns padrões de exercício para início de temporada, a gente fortalece bastante o componente contrátil e outras situações a gente trabalha bastante a ideia do componente elástico, ação excêntrica concêntrica, até chegar ali naquela ideia de potencializar a velocidade da ação excêntrica, que aí sim tem uma grande transferência, né? Como meio de treino. Então, pensar mesmo ali nesses 3 componentes, né, desenvolver essa qualidade específica em cada componente, e assim, o treinamento de velocidade ele vem como pressuposto, que nem a gente estava discutindo esses dias também, né? Não dá para você trabalhar só velocidade, velocidade, velocidade sem ter o auxílio do treinamento de força, né? Principalmente em começo de temporada. Além de aumentar a probabilidade de lesão, né? Você fica aquém ali na melhoria do padrão de velocidade. Então, sempre a manifestação da velocidade, o predomínio, o volume maior, ela entra depois da garantia desses pré-requisitos aí, desses 3 componentes. Não é que você não vai trabalhar sessões de velocidade anteriormente, mas o grau de desempenho, né, pegando os modelos que a gente já conhece um pouquinho na literatura de organização desse processo, é sempre o componente elástico reflexo e a velocidade vem numa sequência de aplicação de exercícios, né, que aí a gente pode falar de exercício também, né, por exemplo, levantamento olímpico para várias situações, apesar de não ter tanta especificidade com algumas modalidades, a gente sabe que tem desenvolvimento de aporte neural e neuromuscular para esses componentes, né? Até você fazer esse ajuste ali para a sequência do processo e sempre, né? Analisando o contexto da temporalidade que você tem, né, Guilherme? Então, eu vejo assim, seria de fundamental importância criar um histórico de treino, principalmente nesses componentes para diferentes esportes, para a gente poder encurtar ali na periodização, principalmente na categoria adulta, que a gente não tem muito tempo, a gente ganhar tempo nesse processo com esses pré-requisitos já montados, né? Então, assim, eu fiquei feliz esses dias porque a gente teve num clube aí sub-15, sub-17, o pessoal já trabalha a parte técnica desses
levantamentos olímpicos, snatch, arranco, os caras já chegam para a categoria adulta com uma coordenação mais pronunciada e assim, ali sim você vai progredir, propriamente dito, essas variáveis aí que nós estamos falando. Então, eu vejo que no contexto da periodização, garantir o pressuposto desses 3 componentes, contrátil, elástico reflexo, transferindo isso para padrão de manifestação da velocidade no contexto do esporte, vai ser o diferencial aí de todo o processo. Né? Porque não adianta nada ele ganhar força e essa força não se manifestar na necessidade esportiva, não é? Beleza, Thiago. E quais seriam os erros mais comuns assim do processo de preparação voltado para a força? Eu vou falar um, que eu acredito que seja, que eu comentei um antes de você até entrar. É pensar o treinamento de força para o esporte como se fosse um treinamento de força voltado para a hipertrofia, voltado para a estética. Eu acho que é um erro muito, muito comum, sabe? O atleta ele treina no clube com o treinador dele e ele faz a preparação física fora, num outro clube, e chega lá na sala de musculação, o professor faz um treino voltado para a hipertrofia, que vai trazer justamente as adaptações opostas à que a gente quer, né? Nesse cenário aí, Guilherme, tem várias coisas que a gente poderia conversar, né? Hoje está na moda, assim, alguns atletas terem preparadores físicos particulares, né? Eu vejo que tem um aspecto positivo disso, mas o grande problema e o grande cerne dessa discussão é assim, o processo de treino é um processo holístico, né? Uhum. Então, teria que ser conjugado, né? Se você não tem esse entrosamento entre os profissionais que estão prescrevendo essa preparação, você pode ali ultrapassar vários pontos dessa preparação, né? Eu lembro, assim, quem trabalhou em comissão técnica sabe o entrosamento que a gente tem que ter, né, Guilherme? Mesmo Sim. estando todo mundo junto ali, montando o treino, eu lembro até hoje, eu trabalhei com muitos profissionais, né, treinadores, assim, em que, como a gente tinha um pouco mais de conhecimento, o profissional de educação física em si, os preparadores físicos e os fisiologistas, quase sempre a gente estava ajustando a nossa prescrição à prescrição técnica e tática que era feita. Então, nesse exemplo, né, a gente nunca usava um treino de velocidade em sprint linear e com mudança de direção se a gente tivesse observado que no período da manhã ou um dia anterior, o treinador, né, tinha realizado um treinamento técnico com deslocamento em velocidade com bola, por exemplo, cruzamentos, arremessos, né, sprint e assim por diante, porque a gente sabia que era a mesma capacidade sendo trabalhada 2, 3 dias seguidos. Sim. Então, um dos problemas dentro do exemplo que você citou, eu imagino que possa ser isso, a falta de interação entre os profissionais no sentido de gerenciar o processo de treino do atleta. Cara, trabalhar com atleta que tem experiência, eu vejo assim, tem a parte mais fácil e a parte mais difícil. A parte mais fácil é que os caras, eles entendem também do comportamento do corpo deles e entendem o que é melhor para eles, né? E já tem muita experiência com vários profissionais que já passaram pela prescrição do treinamento deles. Então esse é um ponto. Eu gostava sempre de dialogar com os meus atletas e aproveitar a experiência prévia deles para tentar organizar o processo de treino da forma que eu entendia também. Então a gente via que eles traziam algumas experiências prévias, uma parte da cultura que traziam muitos erros mesmo, né? Você tinha atleta, por exemplo, né, não é o foco aqui, mas os caras fazendo treinamento de flexibilidade após ali um treinamento técnico-tático de alta complexidade e treinamento de flexibilidade assim com deformação elástica, deformação, chegando até deformação plástica. A gente chegava para eles, olha, mas talvez não seja o melhor momento. Talvez. E aí você pegava, negociava, né? Uhum. Você negociava, mas assim, são erros, são experiências prévias que os atletas vêm trazendo, que a gente pode elencar alguns aqui. Por exemplo, você citou de fazer musculação, né? É uma crítica construtiva, hein, pessoal? Como eu falei, a gente estuda musculação no fitness tem uns 6, 7 anos já. Eu, no começo, viu, Guilherme, eu tive um pouco de... A gente ia para algumas disciplinas de mestrado, doutorado, conversar com o pessoal, eu falava assim, nossa, mas, pô, a gente que trabalha com treinamento é um pouco diferente esse cenário aí, né? Você está falando de um treino com alto volume aí, com fadiga concêntrica, com falha muscular, e no outro dia, ou daqui a 3 dias, ele vai competir.
ou ele vai ter um treino técnico-tático no outro dia, como é que a gente vai entender isso? Então eu tinha uma preocupação muito grande com o volume de treino, né? Você pega os esportes que você trabalha, né? Se pegar o triatlon também, pô, você vai fazer um treino, você vai levar o indivíduo para dentro de uma sala de musculação para treinar a força. Ele já chega com volume ali, em alguns casos, atleta, não precisa nem ser de elite, né? De nível estadual, nível nacional, não precisa nem ser o cara internacional, o volume de treinamento é violento, né? É muito grande. Então o cara chega bastante carregado ali de ação muscular, de dano tecidual em alguns casos, para realizar um treinamento de força. Aí você vai levar para um treinamento com uma característica semelhante a essa, né? Então isso eu vejo como mais um erro. É não mesclar volume, quando você pensa em treinamento de força e vincular isso ao atleta, se você não analisar o comportamento do microciclo de treino ali do meso, você erra muito por volume, né? E aí aparecem lesões, essa nomenclatura nem é muito aceita aí, mas é por overuse, né? Que é por uso excessivo de alguns tecidos. Então, quase sempre, quando a gente fala de esporte e fala da sala de musculação em si, quase sempre eu gosto de pensar na intensidade de treino, viu, Guilherme? Sim. Eu tomo bastante cuidado com a questão do volume. Então, assim, quando a gente vai para o cenário fitness, o pessoal não está tão preocupado com isso, porque às vezes o indivíduo treina lá, faz 4, 5 treinos por semana, são 4, 5 treinos na sala de musculação. É completamente diferente de um atleta, né? Isso ele aí. tem ali 3, 4 cenários para ele trabalhar. Então a conversa é diferente, né? O treinamento de força para um atleta, ele é mais uma capacidade motora que tem que ser desenvolvida junto com diversas outras. Diferente do atleta que só trabalha com a força, que é a capacidade que ele tem que desenvolver. O Thiago, por causa do nosso tempo, fala. Só um comentário, isso é tão, não sei quem que vai dar a disciplina de periodização na sua pós, mas assim, isso Sou é eu tão e o importante. Juliano. Eu vou falar dos esportes individuais e o Juliano vai falar dos esportes coletivos. Então, mas hoje os caras querem discutir periodização falando de uma capacidade motora só a força. Isso aí. Periodização, Aí tem estudo mostrando não funciona a periodização. Puxa, cara, isso tem sido uma inquietação aí, nossa. Porque não dá, né? Pensar numa... tudo bem, a gente pode falar de periodização pensando em sala de treinamento de força, em sala de musculação, né? Você vai treinar, você está buscando hipertrofia estética. Quando a gente fala de um atleta, a gente não está pensando só em uma capacidade motora, né? Só a força. Sim. Está pensando, primeiro, que o que manda é desempenho. É resultado. Né? É resultado a nível amador ou a nível competitivo mesmo, profissional. E a força, sem dúvida, que vai ter um papel importante nisso, mas você negar o ato de periodizar, né, de se planificar a partir de estudos que envolvam uma capacidade motora só, é simplificar muito o processo de treinamento, né? Perfeito, Thiago, concordo. E assim, em termos de periodização, a gente não tem só as capacidades motoras, tem nutrição, parte psicológica, técnica, tática, tudo isso está dentro de um programa de periodização, que realmente os estudos que criticam às vezes são só focados no treinamento da força. É lógico que coordenar tudo isso dentro de um sistema ou de um mundo real é complexo, por isso que existem os estudos relacionados a monitoramento de treinamento, para a gente saber como é que o atleta está reagindo a esses estímulos. Tiago, vamos pegar outro ponto aqui que eu gosto muito do treinamento da velocidade, que é o seguinte. Pessoal, para que a gente possa treinar velocidade, o descanso entre as repetições, ele é determinante. Se você não descansa de maneira adequada, você deixa de treinar velocidade e passa talvez a treinar resistência de velocidade ou resistência anaeróbica. Discute um pouquinho isso aí pra gente, por favor, Thiago. Isso é muito interessante. Isso é pergunta. Eu já não sou mais professor de graduação, né? Hoje eu dou aula só em pós, né? Mas era a pergunta básica da minha disciplina ali de treinamento. Quem é treinador tem que dominar isso aí, né, professor? Que é a questão da manifestação energética do exercício ali. Então, você está pensando em sistemas energéticos, o sistema, né, ATP-CP, o sistema da fosfocreatina, ela é o primeiro item básico para você entender para prescrever treino ali. Ela explica isso que você está falando, né? Quando a gente pensa em manifestação é mais verdadeira... fisiologia do que treinamento em si, né? Vamos pensar assim, Thiago, né? É mais fisiologia. Exatamente. Quando você pensa ali numa série,
né? A gente pode falar de uma série só ou da sequência de várias séries, né? Eu dou o exemplo de um treino que tinha no YouTube aí do Bolt, né? De Usain Bolt, ele tá aposentado, mas na época eu dava aula na graduação, eu usava esse vídeo aí. O treino dele era 10, eu vou falar tiros, né? 10 estímulos. 10 estímulos de 50 metros ali. 50 a 80 metros. Era um vídeo do YouTube. E ali ele ficava descansando nesses 10. Primeiro, né? Que ele fazia um estímulo ali entre 5 a 8 segundos, né? E ele ficava descansando ali 3, 5 minutos, conversando com o treinador. Aí eu pus esse vídeo um dia e não falei nada, né? Perguntei pra moçada assim, mas o cara falou assim, um aluno, né? Pô, professor, fica conversando aí 3, 5 minutos aí, Que tá? treino mole Já não é esse, poderia né, pô? estar. Que treino mole, exatamente. Falei, então, vamos discutir um pouco isso. O ponto central é esse. Quando você fala da manifestação da potência, da velocidade e dessas capacidades neuromusculares que exigem aí qualidade, né? Exigem energia para gerar contração muscular, a primeira coisa que você tem que dominar é tempo de pausa, né? E ressíntese de fosfocreatina. Então você precisa entender essa ressíntese aí, por quê? Ele vai precisar dessa fosfocreatina para continuar mantendo desempenho. Então até o treinador nesse vídeo, ele fala o seguinte, que se o Bolt lá ele perder 10 a 15% do desempenho dele, nesse caso do tempo do sprint lá, ele interrompe o treino, mandava ir Beleza, descansa para mais, casa, vai embora, isso aí. mandava ir embora para casa. Então assim, é um treino que do ponto de vista qualitativo, ele é fenomenal, né? Então, para quem está no desempenho, para quem trabalha com atletas, é um treinamento muito comum. E assim, depende da recuperação muscular, né? Então, é fundamental. Acho que você trabalha bastante também com sprinters na natação, tem treino dos caras que o volume é muito pequeno, né, Isso, Guilherme? isso. E tem estudos específicos de natação, Thiago, onde, por exemplo, eles medem lá a velocidade e recuperação de fosfocreatina em estímulos de 25 metros para natação, que é pouco, e eles percebem que depois de cerca de 3 a 4 estímulos, tiros máximos, já não é mais velocidade, descansando 90 segundos. Estímulos de 25 metros, que em média demoravam ali 12 segundos, descansando 90 segundos, depois de 3 a 4 tiros, já passou a ser um treino de resistência e de velocidade. E às vezes vocês treinam atletas que são amadores e você pede para o cara descansar e o cara, não, para descansar para quê? Porque todo mundo associa volume a desempenho. Depende do que ele compete. Depende do que ele compete. Pessoal, a gente tem bastante coisa para poder conversar aqui, mas o nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu gostaria que vocês colocassem algumas perguntas. Queria agradecer muito a presença de todos vocês, vi aí diversos ex-alunos e colegas. Enquanto vocês vão pensando nas perguntas de vocês para o Thiago, a Miriam, antes, manda um abraço aí para o professor Caio Graco. E a Miriam, que também é professora do nosso curso de especialização em treinamento esportivo, ela tinha perguntado sobre a ideia de tomada de decisão. O Miriam, quando eu propus o teste para o polo aquático, eu me baseei em estudos no futebol americano principalmente. Eu me lembro muito de um estudo assim no futebol, né? Eles comparavam o desempenho de correr normal, de um ponto ao outro, que é um tipo de teste de velocidade, e um teste de tomada de decisão, onde o atleta ia correndo, chegava lá na frente, dava uma orientação para ele, correr para a direita ou para a esquerda. Então, qual é basicamente a ideia? Os atletas que são mais experientes, eles conseguem observar num adversário, fala Valdir, grande abraço, eles conseguem observar num adversário quais são os pontos de referência que vão fazer com que ele consiga se antecipar. Onde ele tá, se ele está apoiando mais na perna direita, na perna esquerda, como é que ele se posiciona? Então os atletas melhores, naturalmente, pelo processo de treino, conseguem perceber isso no adversário. E os atletas piores não, eles são enganados. Que é daí que vem a finta. O cara faz um movimento enganoso, eu sou inexperiente e eu acabo tomando uma decisão errada. Então é basicamente essa a ideia. Vamos lá, pessoal. Perguntas aí pra gente, pô. Guilherme, isso é legal porque, completando aí, assim, Sim, é uma das principais capacidades para diferenciar desempenho, é isso que você acabou de falar, em diferentes esportes, hein? Tem estudo com judô sobre isso também, a perfeito. capacidade, a variabilidade de resposta no judogi, né? A variabilidade de resposta que o atleta tem em tomar a decisão, primeiro que a variabilidade, segundo, a resposta que ele tem frente a um outro movimento.
É um estudo bem legal aí no leste europeu, que os caras mostram que os atletas de elite que chegaram mesmo, que medalharam nos principais GPs da análise que eles fizeram, são os caras que mais desempenham nisso. É um estudo do Sterkovitz. É muito legal isso aí. Thiago, tem uma pergunta aí do Iago, que é a seguinte, ó, professores, pré-ativação com força máxima antes da velocidade, atenua a fadiga? Então, se a gente falar do fenômeno da PPA, que é a potencialização pós-ativação, assim, o princípio básico para usar exercício de força máxima é não gerar fadiga. E aí você tem o que a gente chama ação condicionante, né? AC. É legal, porque aí tem inúmeras formas de gerar essa ação condicionante, mas em principal, eu vou dar um exemplo, a gente tem um estudo com handball, me manda um direct depois, acho que eu vou mostrar também na pós aí, né, de treinamento nosso, a gente comparou 4 atividades condicionantes para jogador de handball. A gente usou um sprint em trenó com 10% da massa corporal do sujeito, ok? Nós usamos um salto, counter, movimento e jump, 3 saltos, uma série de 3 saltos. A gente usou um agachamento de 90% de uma ação voluntária, 2 agachamentos, né, 2 RMs, de uma ação voluntária máxima. E a última atividade condicionante, ela foi sprint em tração, mas não com empurrando, né? Tracionando com elástico. Então, assim, e aí a gente mediu a temporalidade. Então, no nosso estudo, a gente conseguiu mostrar um efeito no sprint cíclico no 5º ao 10º minuto. Né? Depois de no 15º, 20º minuto dentro do nosso trabalho, já se perdeu, porque aí você tem o desacoplamento ali das proteínas contráteis. Né? E você tem estudo também que algumas atividades condicionantes não mostram efeito. Mas o princípio básico é não ter fadiga. Não pode gerar fadiga ali, porque o sujeito, a ideia é gerar uma excitabilidade ali, gerar uma pré-contração, uma pré-formação de ponte cruzada, e esse efeito vai durar, em média, aí que a literatura coloca entre 5 a 10 minutos ali, em média, né? Tem estudo que mostra mais, tá? Tem uma meta-análise que vai trazer esse limiar de 5 a 10 aí. E a ideia é, nesse momento inicial de qualquer esporte, ou se for um esporte com uma manifestação só, por exemplo, no caso do atletismo, né, você tem saltos, você tem... a ideia é não gerar fadiga e gerar esse pré-acoplamento, que você vai ter ali um efeito pronunciado nesse sentido. Eu tenho estudado muito agora esse efeito da PPA, viu, Guilherme, com eletromioestimulação, né, porque a gente está com acesso a alguns equipamentos aí, então a premissa básica é não gerar fadiga, para que isso possa ser transferido ali para a ação subsequente. Né? O que eu poderia acrescentar, até em função de uma aluna nossa aqui do mestrado, a Gabriela, é que a questão, Iago, é que esse tempo entre o estímulo e depois o estímulo real ou necessário, isso pode variar entre os sujeitos. Então, a literatura traz um tempo médio aí, como o Thiago falou, e a ideia seria, de alguma maneira, você testar isso com o seu atleta. Pode ser que alguns precisem de menos, outros precisem de mais, justamente por causa disso. Você não pode ter a fadiga, senão você, na verdade, piora o desempenho. E assim, só um comentário, Sim, Guilherme. O pessoal deveria usar isso mais no contexto do fitness também, muito pouco explorado, né? Eu trabalho aqui também, né? Se você pegar um indivíduo que tem algia, por exemplo, você gerar ali uma ativação e aquecimento, você ganha melhoria para a sessão inteira. Eu vou dar um exemplo, tem um estudo com... O pessoal só usa, né? Core, exercício mais voltado à unidade externa e interna de core, por exemplo, side plank, bird dog, mas em final de treino, né? Se você trouxer isso para o início do treino, por exemplo, e gerar esses pré-acoplamentos, você melhora, esse estudo mostra a melhoria da produção de força no agachamento. Então, essa ideia de usar só abdominal no final também, que é uma ideia lógica de treinos de força aí, ela deve ser pensada nesse sentido também. Você explorar esse tipo de manipulação em outros momentos, né? Thiago, sempre que eu falo sobre periodização, eu falo sobre a ideia da gente entender quem é o nosso atleta e quais são as necessidades do esporte. Você acabou de falar sobre isso. Então a gente tem uma linha geral de organização do treino, mas quem é o meu atleta, quem é o meu aluno? Não significa que para todo mundo tem que ser o abdominal no final. Pode ser que seja interessante fazer alguns tipos de estímulos no início, por causa da necessidade daquele aluno ou daquele atleta. Tem uma pergunta aí da Adriana,
Boa noite, professores. Parabéns pela live. Como melhorar a velocidade no trail, nas subidas? Vamos pensar nas provas de corrida, eventos que envolvam subida. Acho que pode ser, Adriana, pensado tanto na corrida quanto no ciclismo. E aí, Thiago? Isso é importante. Quando você tem esportes com aclive e declive, é completamente diferente a manifestação da produção de força em aclive e declive e a manifestação da velocidade. Então, assim, inclusive lesões também, né? Eu vou dar um exemplo, ó. Eu vou dar um exemplo. Eu não tenho tanta experiência como a do Guilherme. Você trabalha com ciclismo também, Não, Guilherme? eu trabalho com natação, mas como são esportes cíclicos, a gente acaba se É. empolgando aí. Então, mas assim, o ciclismo menos porque você tem um maior aporte de ação concêntrica ali. Mas quando você fala de corrida, você fala de escalada, você fala de altimetria mesmo, né? Quando você vai em treinos com aclive e declive, é completamente diferente essa questão da manifestação da velocidade e a produção de força. Eu sempre usei muito treino em aclive e declive, sempre, principalmente em começo de temporada. Eu já tive problema com isso também. A gente pegava alguns atletas, caras com encurtamento em tibial anterior, gastrocnêmio, que você ia colocar em ação em declive ali, o cara tinha muita lesão muscular, né? E a sobrecarga em tendão também é altíssima na região distal, né? Então, assim, a gente sempre estabelecia uma relação lógica, principalmente o aclive primeiro, né? Essa ideia de ascendência primeiro, para depois entrar com treinos com manifestação de velocidade, com alto padrão e predominância no declive. Então, assim, da minha experiência prática que eu tenho, eu tomaria esse cuidado. É a principal dica que eu tenho para dar para ela nesse sentido aí. Não sei se você vai ter mais experiência no ponto que ela coloca aí, né? O Thiago, eu acho que bacana ela colocou que é ultramaratonista, né? E a gente está falando de velocidade, então a gente entender, existem diferentes manifestações da velocidade, seja para o cara que vai correr os 100 metros ou o cara que vai correr os 42, vence quem é mais rápido. Então a Sim. velocidade é importante. É lógico que a velocidade em si, enquanto capacidade motora, a gente está pensando de estímulos extremamente curtos, extremamente breves. Adriana, a minha contribuição seria que talvez aí a gente pensasse, é lógico que você vai precisar manifestar ou manter essa manifestação da força e da velocidade por um tempo, mas eu acho que o fator predominante seria a mudança do padrão de movimento. Como o Thiago colocou, correr em declive, em aclive ou correr no plano são mecânicas diferentes. Então essas alterações de tamanho da passada que vão acontecer em função do tipo de ambiente que a gente corre, eu acho que seria um dos principais pontos a serem destacados. E para fechar aí a ideia do princípio da especificidade. Se eu estou falando de um corredor que ele tem essa necessidade de correr com essa condição, isso tem que ser treinado com frequência. Não tem jeito, que é uma necessidade da modalidade. Como ela é ultramaratonista, tem que sempre analisar percurso antes de prova, né? Não tem como. Fazer treinamento simulando, que você falou do princípio da especificidade, simulando aquele padrão de altimetria e variação também. Isso aí. Eu vou dar um exemplo nesse sentido. Você que trabalha com natação, a gente assessorou aqui por alguns anos alguns atletas que faziam a travessia aqui dos fortes em Santos. Não sei se você teve contato com essa prova. Sim. E assim, teve algumas periodizações de alguns atletas aí que os caras treinavam só na piscina, né? Aí quando chegou no mar lá, primeiro diversas variações de padrão de água, densidade, mas o que pegou principalmente foi que os caras estavam treinando em linha reta, na raia, chegou lá durante a prova, um atleta nosso que estava com limiar fenomenal, VO2 fenomenal, teste neuromuscular lá em cima, o cara tomou a cotovelada com 5 minutos de prova lá, que ele gerou acidose por natureza, ele não treinou isso aí. Então Sim. é o que você está falando. Precisa analisar o contexto e a especificidade do padrão competitivo e a estratégia, né? Estratégia e padrão competitivo e treinar também na fase final ali, em consequência disso. Como ela é ultramaratonista, se ela é completamente diferente. Ela analisar a altimetria dessas provas, né? Se ela vai performar muito bem numa determinada situação, e em outra altimetria vai ter que fazer esse tipo de adaptação, né? Beleza. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Espero que tenha. Tenho certeza, está sendo muito bom para todo mundo, para mim também, Thiago. Então vamos lá. Thiago, para a gente poder fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem
para o pessoal em termos da importância do treinamento da força e da velocidade? Pode pensar num caso específico, pode pensar em atletas ou praticantes de atividade física, como você achar melhor. Então, assim, que conselhos você daria aí para poder fechar? Primeiro, pessoal, assim, você que é treinador, né, buscar a formação. Treinamento esportivo, dois tipos de conhecimento, né? Conhecimento empírico e conhecimento científico. Os dois caminham junto, né? A gente aproveitar a nossa experiência como treinador, muito do conhecimento que a gente tem hoje na teoria do treinamento, ela vem primeiro com base no conhecimento empírico. Tem coisa que treinador domina hoje em dia que a ciência não conseguiu pesquisar ainda. Então, essa experiência que você tem, ela deve ser aproveitada. Essa vai ser a característica da nossa pós aí. Quando eu vou para esse modo de treinamento de força e velocidade, Guilherme, a primeira coisa que eu falo é isso, eu quero que vocês participem. Né? A gente tem que colocar a experiência de vocês para fora e vamos dialogar com a ciência. Aí eu vou trazer evidência científica em cada ponto aí para a gente discutir nesse sentido e vamos dialogar. Então, assim, hoje, do ponto de vista do treinamento de força, que é uma das capacidades mais estudadas, tem muitas evidências saindo a cada momento. Né? Então, até para a gente que está diretamente envolvido com a prática, está envolvido em cursos e treinamento e pós também, a gente está sempre se atualizando. Né? Tem coisas que eu fazia 10, 12 anos atrás que hoje em dia eu não faço mais. Então é importante você ter essa formação. Né? É importante você estar sempre em contato com bons profissionais e dialogando nesse sentido. Tá? E se atualizando sempre. Pegando um exemplo, né, que você citou aí, quando a gente fala do treinamento de força, hoje você tem algo que eu gosto de estudar bastante, as tecnologias também sendo aplicadas no esporte, né? Então, quando a gente fala de treinamento de força hoje, você tem muitas possibilidades para a gente medir a velocidade de um movimento. Há 10, 12 anos atrás, a gente precisava investir um valor grande numa câmera que tinha vários frames de um celular mínimo que tem hoje. Hoje em dia, a gente tem aplicativo fazendo com validade e reprodutibilidade essas medidas de velocidade durante o movimento para alguns movimentos lineares. Então, com R$ 5, R$ 10, você tem acesso a uma medida dessa ali, de manifestação da velocidade, num exercício ali, em metros por segundo, num exercício específico linear. E isso ajuda muito, tanto no monitoramento, eu uso isso como monitoramento também, Guilherme. Trabalho bastante com monitoramento, né? Assessoro alguns atletas. Então, a perda da velocidade na fase concêntrica do movimento é um elemento legal de estar usando como processo de monitoramento. Então, hoje em dia, né, se a gente aproveitar essa questão tecnológica, aproveitar esse conhecimento empírico, estar em constante formação, isso vai ser um grande diferencial. E eu tenho um orgulho grande de falar, viu, Guilherme, que o Brasil, ele tem muitos bons treinadores, muitos bons fisiologistas, preparadores físicos. Eu sou um cara bastante otimista nesse sentido, porque a gente nem sempre tem acesso a todas as tecnologias que o mundo tem, pelo valor e assim por diante, mas assim, os preparadores físicos e fisiologistas aqui no Brasil sempre estão na linha de frente, aí, em diferentes países, e estão sempre sendo consultados também. Então, o recado final aí para o pessoal é nesse sentido, pessoal. Quem trabalha, não fica só na sua casinha lá. Eu sei que você, né, quem trabalha com esporte às vezes tem bastante experiência, mas vamos dialogar, vamos buscar outras frentes de trabalho, vamos buscar profissionais que são referências naquilo que estão fazendo, vamos buscar novas alternativas para melhorar cada vez mais o desempenho aí dos nossos atletas. Thiago, perfeito, muito obrigado. O que eu brinco às vezes com os meus alunos aqui é a diferença entre conhecer e entender. Conhecer, a gente conhece um montão de coisa, mas acho que o treinador ele precisa entender do que ele faz, ele precisa entender para que ele possa conversar com a sua equipe. Então, pessoal, se esse assunto aí te interessa, a gente tem um grupo no WhatsApp, o link está lá na minha bio, a gente está reunindo os professores e treinadores interessados em estudar sobre treinamento esportivo, porque a gente está lançando uma especialização em treinamento esportivo. O Thiago é um dos professores, vai trabalhar com a disciplina de treinamento de força e treinamento da musculação. Marcos acho que já está lá, não está, Marcos? A Miriam também, que estava aí, também é a nossa professora, vai trabalhar com a parte de fisiologia. Então, a gente tem muita coisa bacana que você pode saber mais no nosso grupo do WhatsApp. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse assunto, direciona lá o vídeo para eles. Beleza, Marcos? Direciona o vídeo para essas pessoas para que a gente possa formar um grande grupo aí.
Semana que vem eu falo sobre controle do treinamento e bioquímica com o professor Helvio Afonso, que vai estar participando dos Jogos Olímpicos, também é nosso professor, e também vem muita coisa boa aí. Thiago, brigadão, tá bom? A gente vai se falando, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Valeu, professor. Obrigado aí todo mundo.